A lei da homofobia passou na Câmara, mas eu tenho a impressão que os deputados não sabem a extensão daquilo que eles aprovaram. Ela muda 3 códigos de lei. No Código Penal, a lei da homofobia transforma você criticar o homossexualismo em crime de opinião. Eu não concordo. Eu acho que a gente deve respeitar o homossexual, eu sou contra a violência, eu sou um dos direitos humanos, vivi 10 anos na África. Mas você acredita piamente que o homossexualismo é curável, que é uma doença? Não, eu não acho que seja uma doença, a medicina deve dizer isso, mas a minha opinião como leigo, não. Agora, eu acho que é pecado. Eu acho que não é natural. E acho que tem o direito de expressar. Jô, essa é uma discussão muito ampla e que a gente não tem uma conclusão. O que a lei da homofobia quer é transformar em crime de opinião, isso é uma coisa antidemocrática, com pena de 2 a 5 anos quem criticar o homossexualismo. Agora, você tem uma fé no Brasil, tanto católica como evangélica, e para essas pessoas, como para mim também, o homossexualismo não é uma coisa com que as pessoas nascem. Pode ser uma tendência, como as pessoas têm tendência à violência. Doutor Enéas, só mudando um pouquinho de assunto um pouco aí, o senhor tem dito sobre o homossexualismo coisas bem incisivas. Eu gostaria, o senhor disse que é um vício, uma perversão. O senhor, como médico, sabe muito bem o tratamento que a Organização Mundial de Saúde dá ao tema. Agora, a pergunta é o seguinte: o homossexual vai ser discriminado no seu governo? E o que o senhor pensa do tema? Perfeito. A pergunta é clara e vamos respondê-la da mesma maneira que temos feito locais. Vira para o senhor, né? Bem devagar. O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja o senhor, que se generalizasse, representaria a extinção da espécie. 2 homossexuais... Isso o senhor fala com base em estudos do senhor? Meu Deus, os 2 homossexuais têm espermatozoides, não têm óvulos, é impossível haver reprodução, por favor. Isso é curso primário, não é ginásio, não é universidade. Claro. Por favor. Por favor. Tudo bem, não. Tudo bem. É óbvio, né, doutor? Não, mas ele está perguntando. Não, tudo bem. Eu me equivoquei na pergunta. Não, o senhor é que fez a pergunta, fui eu. Tá, tudo bem. Por favor. Doutor Enéas, perdão, mas com o avanço da ciência... Não, senhor, não há avanço de ciência, um minutinho. Para o senhor e para os telespectadores que não são obrigados a ter estudado medicina. Quando a gente nasce, nós temos cromossomos. Por mais que se façam operações, intervenções cirúrgicas, que se extirpe a genitália externa de um homem, que nasceu homem, que se fabrique um órgão genital feminino com silicone, por mais que se criem artificialmente, que se faça a depilação, cada cromossomo é uma unidade que está dentro do núcleo. Doutor Enéas, por favor, não, mas eu tenho que responder. Eu preciso explicar isso. Todo mundo sabe que homem não dá filho, mulher não dá filho. Eu gostaria de saber a discriminação e o que o senhor pensa do tema. Sabe? A resposta sobre o tratamento do homossexual é importante. A lição Ela é importante do seu ponto de vista. Mas a pergunta dele, nem todos os ouvintes pensam exatamente o que eu estou dizendo. Tem gente que pode até pensar que o homossexual, ele disse, a ciência faz avanços. Alguém disse aqui no programa. Alguém disse, mudar a base genética, que eu saiba, transformar XX em XY em XX, eu não conheço isso. Tá, mas agora com relação ao tratamento que o senhor dá. Vamos lá, o tratamento. O homossexual é um ser humano, como qualquer outro. Ser humano, que merece respeito, merece educação, merece escola, quer dizer, educação, merece hospital, merece tudo. Agora, uma coisa é ele existir como ser humano. Vou falar bem devagar, distorções. Outra coisa é ele ser apresentado como exemplo de comportamento sexual. Veja bem, ele pode ser exemplo como artista, um escultor, um pintor. Agora, ele não pode. Está errado quem disser isso, porque a sociedade, veja, senhor, é feita para se reproduzir. Não estou nem usando textos bíblicos, estou falando de ciência. O maior de todos os impulsos que existem no planeta é o da preservação da espécie. É maior até o que da preservação do próprio indivíduo. Então, o homossexualismo, veja, senhor, ele não pode ser apresentado como uma terceira via, como um caminho natural. Não. O homossexualismo é, veja, senhor, um desvio. De que natureza é? Há muita discussão. Muita discussão. Quando o senhor citou a Organização Mundial de Saúde, eu conheço o que o senhor está dizendo. Há muita discussão. Não há consenso. Mas uma coisa é clara. Ser homossexual não é um exemplo do ponto de vista de atividade. Vai ser discriminado no seu governo? Vai exatamente isso que eu estou dizendo aqui, antes, durante e depois. Vai ser tratado com todos os direitos a que um ser humano tem direito. Mas não, por exemplo, homossexuais casarem-se. Isso é um absurdo. O nosso partido não aceita. Escute,
Os senhores todos têm todo o direito de pensar contrariamente a gente, mas eu tenho posições definidas. Não estou procurando votos. Eu estou dizendo exatamente o que o nosso partido pensa. A ligação, o casamento, aceito como está ocorrendo de quando em quando, como você apregou. Como você apregou. De acordo com a lei que deverá passar ainda pelo Senado, torna-se crime a discriminação e o preconceito contra homossexuais. A lei foi aprovada em 2006 pelos deputados e tem na bancada evangélica a maior oposição. A PL 122, como é chamada, seria um adendo à lei do racismo. A lei pode punir, por exemplo, quem demitir uma pessoa que revelar sua condição homossexual. Pode também punir quem negar empréstimos ou deixar de alugar um imóvel a uma pessoa homossexual. Um caso mais recente que a lei também pode punir é o caso das duas garotas no Carnaval do Rio de Janeiro que se beijavam. Um homem foi até a delegacia e fez a queixa. Se a lei estivesse em vigor, ele certamente já estaria preso. Veja algumas punições: incitação ao preconceito, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Outro exemplo: impedimento à manifestação de afetividade em locais públicos, como um beijo na boca. A pena para quem discriminar é de 2 a 5 anos. Polêmica: bancada evangélica, Igreja Assembleia de Deus, a maior do Brasil, totalmente contra a lei. Existe um direito constituído, é de direito de expressão, direito de pensar, direito de poder ter a sua liberdade em todos os níveis dentro desta nação. A PL 122, ela é uma lei que, na verdade, vem com uma parte pejorativa, no sentido dela mesma discriminar. Quando ela começa a querer trazer punição, vem favorecendo um grupo em detrimento de outro. Então, aí já existe o contraditório. Movimentos como o GLBT defendem a lei. O Brasil é campeão mundial de assassinatos de homossexuais. A cada 3 dias, um homossexual é morto. Esse assunto, esse projeto de lei da deputada Yara Bernardi já está aprovado na Câmara dos Deputados, pode ser aprovado no Senado. É aprovado por unanimidade e a concordância de todos os líderes na Câmara dos Deputados. Nós estamos recebendo algumas ligações de alguns grupos de homossexuais ligando, dizendo que eles não foram convidados para o debate. Eu quero dizer a vocês que vocês estão representados pela autora do debate. Ela é a autora da lei. Mas melhor representação do que essa não existe. Isso não existe, melhor representação que essa. Até porque esta lei, eu não elaborei. Ela não fala só dos privilégios. Está para fazer sucesso, mas está lá para pregar, mas está fazendo sucesso, né? Todo mundo gosta do seu programa. Muito obrigado, eu agradeço, Ratinho, porque se a imprensa brasileira abrisse para as pessoas saberem o que está nessa lei. Então, quero te dar os parabéns, porque isso é o debate. As pessoas precisam saber o que ninguém gosta de informar, nem os grupos de defesa homossexuais. Essa lei tem algum problema? Essa lei tem muito problema. Essa lei criminaliza a opinião. Ela criminaliza a opinião. Se você vê no teor dela, e outra, eu estava ouvindo a professora. Sabe como é que ela foi aprovada na Câmara? Não sei. Sabe como é que ela foi aprovada na Câmara? Não sei. Vale a pena dizer como ela foi aprovada na Câmara. Não foi fácil aprovar na Câmara, não. Aprovou assim, aprova a plantação de café, a plantação de trigo, aí num vacilo dos conservadores, aprova também a criminalização. Foi, não foi uma votação específica sobre a criminalização. Dia antes do recesso parlamentar, com 30 deputados, ela foi aprovada assim. Como tudo deles é tentando fazer com o mínimo possível de pessoas, porque sabe que com a maioria não passa. Mas eu tenho a impressão que os deputados não sabem a extensão daquilo que eles aprovaram. Sabe como é que ela foi aprovada na Câmara? Não sei. Um dia antes do recesso parlamentar, com 30 deputados, ela foi aprovada assim. Como tudo deles é tentando fazer com o mínimo possível de pessoas, porque sabe que com a maioria não passa, sabe que com a maioria não dá. Essa lei, o que as pessoas têm que entender é o seguinte: nós não somos contra. A pessoa quer viver a vida que quiser viver, quer ser homossexual, a questão não é essa. A questão é o seguinte: é um jogo muito bem montado. Esta lei, ela tem aberrações, primeiro que nenhum país do mundo tem uma pouca vergonha como essa. Essa lei é uma pouca vergonha. Essa lei não é homofobia, não. Rapaz, homofobia é uma pessoa doente na psiquiatria que quer matar o homossexual. Essa lei deve ser chamada lei do privilégio, não de homofobia. Vamos deixar bem claro: eu não odeio homossexuais. Eu não odeio nem bandido, gente.
Eu desaprovo conduta. Eu não odeio. Eu estou me posicionando como cidadão. Rejeito o homossexual. Deus não rejeita. Ou a quem quer que seja. E se Deus não rejeita, por que nós vamos rejeitar? Agora, o que nós não aceitamos é que certas coisas sejam colocadas como se elas fossem as verdadeiras ou as certas. Mudar leis, como essa deputada está querendo, aí é um absurdo. Com o seu dinheiro, o governo está fazendo apologia ao homossexualismo.